Uma coisa que chamou a atenção durante essa semana também é que um punhado aí de juízes, da Associação de Juízes, quando você vê lá na imprensa nota da Associação de Juízes, você tem a impressão de que todos os juízes foram consultados, que é bobagem. A nota foi feita por 2 ou 3 juízes lá, e sabe-se lá qual é a opinião de todos os juízes, ninguém sabe. Mas, enfim, juízes e desembargadores vieram a público falar que a justiça tem que ser respeitada. Isso aí é uma piada. É uma completa piada dos juízes e desembargadores, porque se a lei tem que ser respeitada no Estado de Direito, quem primeiro tem que respeitar a lei são as autoridades públicas. Porque se as autoridades públicas não respeitam a lei, e o cidadão está completamente desobrigado de respeitar a lei. Por exemplo, quando eu vejo essa decisão do STF de passar por cima da Constituição com a maior cara de pau do mundo e estabelecer a condenação em segunda instância, eu, por exemplo, me sinto desobrigado a qualquer respeito de qualquer lei, porque não tem lei, né? O Estado está fora da lei, é um Estado criminoso, é um Estado bandoleiro. Então não adianta, né? Seria absurdo se a esquerda agora, porque o Sérgio Moro decidiu, porque o TRF4 decidiu, sem provas, sem fundamento, sem nenhum alicerce, todo mundo falar, não, mas o judiciário decidiu, nós temos que respeitar. Não, não é assim que funciona a coisa. As decisões do judiciário, o judiciário não é uma instituição de caráter divino. Ele decide e todo mundo fala, e abaixa a cabeça. Não é assim. Para que a decisão do judiciário tenha valor, é preciso que ela esteja de acordo com a lei. Porque senão você vive, como já foi dito pelo próprio Lula, uma ditadura. Quer dizer, um governo arbitrário. A pessoa decide da própria cabeça o que vai fazer e pronto, você é obrigado a se submeter em nome do respeito à lei. Eu digo isso porque, conhecendo a esquerda brasileira, há uma séria tendência a ficar intimidado por esse tipo de declaração idiota dos juízes, né? O juiz vai lá, deita e rola, faz uma lambança política e jurídica, e depois que todo mundo começa a protestar contra aquele absurdo, aquela coisa totalmente fora de sentido, né? Vem os supostos defensores da lei e da ordem e falam, vocês não podem perder a boa, não, porque o judiciário decidiu, a justiça decidiu, está decidido, tem que respeitar a justiça. Então, eu acho que nós temos que simplificar a coisa e dizer o seguinte, pelo que a justiça tem feito no Brasil aí, no último período, a justiça não merece respeito absolutamente nenhum. Isso tem que ficar claro. O exercício, né, de um cidadão dos seus direitos não significa obedecer cegamente ninguém. No caso do Lula, é óbvio que ele foi condenado sem nenhuma fundamentação, foi condenado em primeira instância sem nenhuma fundamentação. Foi para a segunda instância, que seria a demonstração de que o regime funciona, digamos assim, a segunda instância não está subordinada à primeira, mas na segunda instância aconteceu exatamente o que aconteceu na primeira instância. Já o STF e os outros tribunais superiores já fizeram barbaridades à vontade. O caso do Mensalão foi um caso grotesco, né? Onde a juíza do STF, a Rosa Weber, declarou que ela não tinha provas, mas ia condenar mesmo assim. Quer dizer, então nós estamos vivendo o reino do arbítrio. Eu acho que é importante isso, para o pessoal não ficar intimidado, né? E nós temos que dizer claramente, né, preto no branco, em alto e bom som, que nós estamos vivendo uma espécie de ditadura e que essa ditadura tem que ser contestada, não respeitada. E que há fundamentos de sobra para que haja essa contestação, né?
Isso acho que é um dado muito importante da situação que nós temos que levar em consideração.